Hoje a aula é uma aula que eu chamo de consciência. Eu vou despertar a consciência em você sobre o que está acontecendo com o nosso mercado, com essas altas. Enfim, o foco do assunto é, mais uma vez, nós donos de pizzarias estamos sofrendo com a alta dos insumos, de tudo que nós utilizamos diretamente para fabricar as nossas pizzas. Os principais vilões do momento: mussarela, preço subindo bastante, e o próprio trigo, a farinha de trigo, que parece que impacta pouco na nossa pizzaria, mas a verdade é que impacta bastante. Bom, falando dessas altas de preço, qual será a solução para nós donos de pizzaria? Será que é manter os preços de venda e absorver esse impacto? Ou será que é repassar então essas margens para os nossos clientes finais? Essa pergunta é uma pergunta bem complexa e a verdade é que a grande maioria dos donos de pizzarias não fazem o arroz com feijão administrativo e sequer conhecem o impacto dessas altas, o reflexo disso tudo na saúde financeira das pizzarias. Por isso, dentro desse segmento, nós temos tantas pizzarias passando por dificuldades. E o exemplo, para você entender bem, para ilustrar o que eu estou dizendo, é bem claro, bem simples. Vamos usar a farinha de trigo como exemplo. Farinha de trigo sofreu uma alta bem considerável. Um dos produtos que mais subiu recentemente aqui para gente, dono de pizzaria. Imagine um supermercado, um atacadista que seja, que vende essa farinha de trigo. Quando esse insumo subiu, ou seja, quando esse supermercado compra ele mais caro, automaticamente o que eles fazem? Vendem esse insumo mais caro, aplicando as margens que eles têm que aplicar dentro daquele segmento para realmente faturar, né? Para conseguir pagar as contas, para conseguir gerar lucro, que afinal toda empresa tem, né, como princípio básico gerar lucro. O supermercado precisa gerar lucro, eu preciso gerar lucro, você com sua pizzaria precisa gerar lucro. Por que então que, se o supermercado imediatamente, né, ou atacadista, vamos falar de atacadista, imediatamente repassa para você, consumidor final, né, desse trigo, essa diferença, essa variação de preço, por que será que as pizzarias não repassam? E a resposta é mais simples e óbvia possível. Porque a grande maioria dos donos de pizzarias não sabem fazer a parte administrativa correta. E aí, né, usam as justificativas, que é, ah não, se eu subir, meu cliente para de comprar. Olha só, alguém parou de comprar trigo? Você parou de comprar trigo? A verdade é que todos subiram. A diferença é que nosso setor, ele é um setor muito carente da parte administrativa. As pessoas não fazem o que tem que ser feito. Já os atacadistas, eles possuem sistemas, possuem gestões, né, para fazer o que tem que ser feito em prol da própria empresa. Então, a resposta é simples. Se o atacadista repassa, a pizzaria também repassa para o cliente. O problema de não repassar é que, quando você não repassa, você bagunça o mercado em dois segmentos diferentes. Primeiro, na sua própria pizzaria, ou seja, você começa a sacrificar as margens de saúde financeira que você tem para pagar as suas contas, para gerar lucro, para gerar o seu prolabore, e com isso você oferece vantagem para o seu cliente, né, e faz com que ele deixe de comprar das outras por um tempo. Isso se chama vantagem, né, que atrai clientes oportunistas. Ou seja, vamos voltar para o exemplo do trigo. Vamos supor que dentre 10 atacadistas, 9 repassaram essa alta e um deixou de repassar. Um simplesmente resolveu absorver essa alta e vendeu o trigo no preço antigo. De onde será que você iria comprar? Claro que você iria comprar desse que está vendendo mais barato. E qual é o reflexo? O reflexo é que, além de esse atacadista não preservar as margens que ele precisa para ter saúde financeira, né, possivelmente ele vai sofrer impactos, né, que são realmente muito relevantes para o negócio e, consequentemente, vai começar a tirar alguns clientes dos que fazem a gestão correta, pelo menos temporariamente. Então, não repassar os custos, né, os preços corretos para os clientes é um erro que afeta você que não faz e afeta os outros que fazem por um tempo. Eu sempre digo por um tempo, por quê? Porque geralmente quem erra muito são os primeiros que começam a sair de cena. E sair de cena significa quebrar, falir, fechar ou vender o negócio. Isso acontece o tempo todo no nosso segmento. E é claro, os que se mantêm
né, com as margens saudáveis, eles vão se manter por um tempo, né, prejudicados pelos outros, mas eles não vão fechar, eles não vão quebrar. E essa é a diferença de ter um administrativo. E por que que eu estou aqui hoje para falar disso? Porque eu vou trazer essa aula de consciência e mostrar para você qual é o verdadeiro impacto que isso tudo, essas altas, estão causando na nossa saúde financeira empresarial. E como que nós vamos fazer isso? Fazendo todo o estudo administrativo, uma coisa simples e rápida quando você sabe fazer e tem as ferramentas corretas. Primeira coisa, vou te trazer para a tela e vou te mostrar uma planilha para cálculo de custo de massa. Se você não sabe exatamente quanto custa uma massa da sua pizza agora, você já não está fazendo a administração correta. Se você sabe, parabéns, primeiro passo, né, um dos passos mais básicos para administrar uma pizzaria já foi dado. Dentro dessa planilha aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou inserir uma receita bem básica, tá? Uma receita qualquer de massa de pizza, só para a gente ter parâmetro, para ter dados para eu repassar para você. Tudo que eu vou mostrar hoje não reflete uma realidade, não é uma pizza que eu copiei de alguém, não é a minha pizza, é uma pizza que eu inventei, uma massa que eu inventei rapidamente para ilustrar para vocês o que está acontecendo. Essa massa aqui que eu citei, então, ela me exibia um preço por unidade de massa de R$ 1,01 e está preenchida com dados de pouquíssimo tempo atrás. Agora eu vou fazer uma atualização disso para que você veja para quanto aumentou o preço dessa massa de pizza. E depois você vai entender por que eu estou começando por esse cálculo. Hoje, essa mesma farinha, tá, que eu não citei marca, passou a custar R$ 20,50 ou muito próximo disso. O preço da água não mudou, o preço do açúcar mudou, tá? O preço do sal não mudou, o preço do fermento mudou e o azeite mudou bastante, tá? Feito a atualização somente do custo da massa de pizza de R$ 1,01, ela já passou a custar R$ 1,32. Isso, falando em centavos, parece muito pouquinho, só que percentualmente representa bastante. E se nós pensarmos que percentualmente todos os insumos estão sendo afetados semanalmente, isso é bem grave. Isso impacta muito no seu negócio, na sua pizzaria. E nós vamos agora, então, transcrever isso para a nossa ficha técnica. E eu vou primeiro mostrar o que eu já fiz aqui, tá? Então eu tenho aqui a ficha técnica, versão 4.0, vou falar disso depois e vou mostrar o que eu já fiz, tá? Eu venho aqui em receitas, eu cadastrei a pizza de calabresa, baseado num padrão médio, tá? E todos os preços de insumos que eu tenho nessa ficha técnica estão baseados na data de 20 de fevereiro de 2022. Como que eu sei os preços de 20 de fevereiro de 2022? Eu tenho aqui como auxílio planilhas de cotação de preços, tá? Então vocês estão vendo aqui uma planilha de cotação de alguns insumos da data de 20 de fevereiro de 2022 e ao lado aqui, ó, trocando, eu tenho de 20 de 3 de 2022. Eu utilizo semanalmente essa planilha para comparar os preços de dois fornecedores, os dois principais que eu tenho aqui. Então eu vou toda semana atualizando esses preços e comparando para saber de quem que eu vou comprar. E aí eu transcrevo para a minha ficha técnica. Então peguei a planilha de 20 do 2, preenchi os insumos, criei essa pizza de calabresa que leva uma massa de pizza, 60 gramas de molho, 250 gramas de mussarela, 250 de calabresa, 150 de cebola, 3 gramas de orégano, 50 gramas de azeitona e uma caixa de 35 centímetros. Feito isso com os preços de 20 de fevereiro, nós encontramos aqui um custo de R$ 15,06 para essa pizza. Quando a gente vem aqui em estudo de custo nessa ficha técnica, a gente tem a possibilidade de aplicar, aplicar a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem que nós vamos inserir sobre o custo para fazer compor o preço de venda. E se eu sei que a minha margem saudável é de 65%, tá? E eu estou falando de 65% porque sim, é uma margem quase que padrão universal. Pode ser que o seu negócio, sua pizzaria exija um pouco mais ou um pouco menos, mas se a gente for falar de um parâmetro sem olhar para o negócio, falamos de 65%. E automaticamente a planilha já mostra para mim que eu tenho que vender essa pizza de calabresa por R$ 43,02. Esse seria um preço saudável. E o que eu vou fazer agora? Eu vou anotar essas informações. Então, ó, eu tenho um custo
dessa pizza de R$ 15,06 e uma venda sugerida de 43,02, aplicando a margem de 65%, exatamente o que está feito aqui. Armazenado aqui esses dados, né, que eu transcrevi para esta anotação, eu vou voltar e vou fazer a atualização de alguns insumos, levando em consideração a data de um mês à frente, 20/3, para a gente ver o que foi alterado, né, nos preços desses insumos que compõem essa receita. O primeiro deles, nós já vimos, a massa de pizza. Ela custava R$1,01, se eu não me engano. Vou até confirmar na planilha. Hoje ela está custando R$1,32. Eu vou informar aqui para a planilha que ela aumentou de preço. Se a massa aumentou, passamos para o molho, segundo ingrediente da nossa pizza. Considerei aqui molho de tomate natural. Nós sabemos que o tomate subiu muito de preço. Hoje está na média de R$8 o quilo do tomate. E para fazer molho nós temos uma redução aí de 5%, uma redução média, porque a gente perde somente o olho do tomate, né? Só aquele finalzinho dele e faz o molho. Então a gente não perde tanto assim para molho, né? Diferente do fatiado. Após o molho a gente entra na mussarela, mais uma das grandes vilãs aí desse aumento, né? E aqui eu vou consultar, tá? Vou olhar aqui nessa planilha quanto está a mussarela, R$ 26,69. Esse é o preço de 20/3 de 2022. Atualizei a planilha. Vou fazer mais uma atualização. A própria calabresa. Calabresa hoje custa R$ 52,80, considerando uma marca específica, tá? Que eu sei que custa isso. Também atualizei. Vamos ver o próximo ingrediente, cebola. Mais um que teve alta, né? Uma alta considerável. Hoje, se você estiver pagando barato, aí R$ 5,50 no quilo da cebola. Redução dela 20% quando você descasca, essa é a média. Você tem que também saber exatamente qual é a sua redução, mas essa é uma média que eu sei, que eu conheço. Após, a gente vai ter o orégano. O orégano é um dos itens que pouco variou de preço. Se eu não me engano, ele teve até uma pequena redução nos meus fornecedores, né? Mas coisa de centavos, mesmo assim eu vou atualizar. Orégano atualizado. Aí nós vamos falar da azeitona. A azeitona também não teve alteração de preço, tá? E a gente não tem redução. E aí vamos ver se a gente tem mais algum insumo, que seria a caixa de pizza. A caixa também não teve variação. Parei por aí. O que a gente faz agora? Vem aqui em receitas e já atualiza aqui a nossa calabresa. E olha só o que já aconteceu, quanto que impactou. De R$ 15,06, tá aqui, tá? Que nós anotamos. Essa pizza já passou para um custo de R$ 18,25. E vamos ver no estudo de custo o que aconteceu com essa pizza. Olha só, de custo R$ 18,27, a margem pretendida informa que o valor de venda passa a ser de R$ 52,19, para a gente não mudar nada no nosso negócio, para a gente manter todas as margens que a gente já tem. Eu vou transcrever também esses dados para a gente fazer uma comparação. Tá? E olha só, isso que eu estou fazendo não são coisas inventadas, são variações dos últimos 30 dias. 30 dias, apenas 30 dias. Então, ó, eu transcrevi. Primeiro, tá? Antes de vocês compreenderem esse cálculo, eu quero explicar um pouquinho sobre margem. Tá? Eu explico muitas vezes e reafirmo porque isso é um grande erro. Toda vez que você aplica uma margem num produto, você não faz o cálculo de pegar o custo e aumentar a margem sobre ele, ou seja, R$ 18,27 mais 65%. Quando você faz isso, você gera um preço de venda que não representa que desse preço de venda 65% seja margem e o restante custo. É um pouco complexo, tá? Vou abrir uma calculadora aqui. Se eu pegasse os R$ 18,27 e colocasse mais 65%, eu teria R$ 30,14 o preço de venda. E esse cálculo, né, é um dos principais que faz com que os donos de pizzarias vendam as pizzas a preços errados. Porque ele fala assim, poxa, pus 65% em cima do custo e estou vendendo a R$ 30, estou ganhando 65%. Tá? Então eu vou mostrar que você não está ganhando 65%. Se você vendeu a R$ 30,14, tá? Agora eu vou
tirar 65% disso e vou dar um igual, sobra desse valor R$10,55. Mas se o custo era 18, por que me sobra 10? A margem se perdeu no caminho. Então, a administração de empresas tem um cálculo correto para fazer a aplicação de margem. E o que é o cálculo correto? A margem ela precisa refletir o percentual relativo ao preço de venda e não ao preço de custo. Significa que se eu pegar, vou abrir de novo a calculadora, pegar esses R$ 52,19 e tirar 65% deste valor e deram igual, eu tenho justamente o preço de custo. Então, margem de 65% não significa ganhar 65% em cima do custo. Significa que cada venda que eu faço, 65% do valor dessa venda fica para a empresa pagar ainda despesas fixas, né? E também gerar o lucro da empresa. Então, para vocês não se assustarem, como parâmetro padrão, 65% para a pizzaria é uma margem de saúde financeira. Se você pratica menos que isso, pode ser que seu negócio permita que você pratique menos por alguma questão interna, mas se você pratica muito menos do que isso, pode ter certeza que seu dinheiro está indo embora pelo ralo. Resolvido essa questão do cálculo, entendido, a gente volta para analisar os dados do impacto que isso oferece. Significa que, falando bem resumidamente, tá? Se você mantiver as vendas, né? Se você mantiver as vendas, quando você vendia as pizzas a R$ 43,02, vamos supor que a sua empresa lucrava 20% do faturamento bruto, e isso resultava, sei lá, em R$5.000. Estou dando um exemplo louco da cabeça, tá? Quando você vende aqui, tá? Neste preço, nessa diferença de quase R$10 por pizza, que é a margem afetada, significa que se numa venda, sei lá, de 1.000 pizzas por mês, se essa realidade acontecia com 1.000 pizzas, tá? Você passa a ter margem de lucro negativa. Por quê? Basicamente, estou falando bem a grosso modo, o cálculo nem funciona tão simples assim, mas é para você entender e ser impactado. Se você deixa de pôr R$10 em cada pizza e vende 1.000 pizzas, você perdeu aqui R$10.000, a gente põe um zero. Se o seu lucro era de 5.000, ele passa a ser de menos 5.000, tá? Dentro dessa realidade, menos 5.000. Significa que a sua empresa, embora ela tenha pago as despesas fixas, o seu prolabore, se você administra corretamente, o que ela visa no final, que é lucrar, manter margem de lucro, ela perdeu dinheiro, sua empresa fechou no negativo. Mesmo pagando o seu prolabore, está feliz, está ganhando lá o que você determinou, ela está perdendo dinheiro, sua empresa está numa margem vermelha, numa margem de risco. Se esse cenário se repetir por 1, 2, 3, 4 meses, a dificuldade vai começar a crescer, e em pouco tempo a sua empresa estará quebrada, falida. Esse demonstrativo que eu fiz é realmente para te impactar, porque isso é uma realidade, tá? Isso não são números que eu acabei de inventar. Eu utilizei as ferramentas certas administrativas e provei aqui para você, ó, que a pizza de calabresa tem que ter um preço atualizado de venda. Se você não fizer isso, você vai prejudicar a si mesmo, vai prejudicar o mercado e você vai contra as regras administrativas corretas. Se todas as empresas fazem as coisas corretamente no âmbito administrativo, para você ter saúde financeira, para sua pizzaria prosperar, você também precisa fazer o mesmo. Por último, para finalizar esse assunto, quero falar um pouquinho das ferramentas que eu utilizei para te mostrar tudo isso, né? Essa ficha técnica é a ficha técnica versão 4.0. Essa não é uma atualização da ficha técnica que nós tínhamos. Essa é uma nova ficha técnica. E o que ela faz de diferente? Essa ficha técnica 4.0, ela agora tornou-se mais simples do que a anterior. No uso, né? Você primeiro cadastra suas receitas e seus insumos, esse é o padrão, não tem como ser diferente. E a partir disso, você simplesmente atualiza seus insumos e ela vai gerando uma base de dados e vai fazendo todos os cálculos para você precificar sempre corretamente. De maneira que, imagina se dentro desse cenário que eu te apresentei, você resolvesse reajustar as suas pizzas por amostragem, como eu sempre digo, ou seja, vou subir R$1 por pizza.
olha só ainda quanto que você estaria impactado negativamente. Por quê? Porque você teve uma variação no preço de venda de R$10, um salto de R$10 do preço ideal. Se você aumentar R$1, você supriu 10% do que deveria ser suprido. E você só vai conhecer essa margem, esse valor, esse preço de venda, fazendo, né, o uso das ferramentas corretas. Então essa ficha técnica analisa uma base de dados e ela faz tudo isso para você. Então você cadastrou aqui, eu uso para minha pizzaria, você cadastrou os seus insumos, suas receitas, você só atualiza o preço deles. Quando vem um estudo de custos, você vê a margem, né, aplicada, que inclusive pode ser independente para cada pizza, e você pode cadastrar quantas pizzas você quiser. Ele vai sempre mostrar a sugestão do preço de venda, baseando-se nos insumos, né, quanto eles estão custando na data mais recente. E também, né, inserimos um dashboard. Nós vemos aqui um gráfico, né, que vai mostrar, por exemplo, o custo da receita. A pizza de calabresa, né, ela teve um custo que variou entre R$14,05 até R$16,18, né? Então ela vai mostrar esses dados aqui com base no mês que você preencheu. Isso porque ele faz uma média, né, entre fevereiro e março, os 2 meses que nós tivemos dados, né, preenchemos dados aqui para você ter. E também, né, a variação de preços, por exemplo, dos insumos. Se eu pôr aqui a mussarela, ó, ele mostra que em fevereiro era R$22,55, enquanto em março R$26,69. Ele vai mostrando alguns gráficos. Quanto mais dados você coloca, mais gráficos você tem para você comparar quais foram as variações de preço que você teve aí nos seus insumos. Por exemplo, o tomate custava 5 kg, passou para R$8. Enfim, um dashboard, uma planilha, né, que tem informações para você ter gráficos, ter coisas visuais para administrar sua pizzaria, mas principalmente, né, a facilidade de dar um clique e já ter a atualização dos dados que você precisa. Essa ficha técnica, mais uma vez, volta a estar disponível para você, que é aí aluno ou que simplesmente acompanha o Clube da Pizza.net. Se você tem interesse em ter ela na sua pizzaria, você vai acessar na descrição desse vídeo, ou então entra diretamente em clubedapizza.net. Ali vão ter as instruções e você pode adquirir a sua cópia dessa planilha. Essas ferramentas, né, nós disponibilizamos, que é justamente para ajudar você, dono de pizzaria, a fazer a administração correta. Antigamente, há pouco tempo atrás, quando isso não existia, quando essas ferramentas não eram criadas, as fichas técnicas tinham que ser feitas basicamente que à mão. E claro, quase ninguém atualizava essas fichas técnicas e sempre acreditava que vender mais era a solução, vender mais era a solução. Então, galera, se você precisa, né? Se você tem uma pizzaria e precisa basear a sua administração em ferramentas funcionais, né? Em administração que seja madura, correta, você vai precisar de ferramentas e é para isso que nós estamos aqui, para criar essas ferramentas, e são ferramentas que não são feitas para uso comercial, ou seja, nós não fazemos só para vendê-la, nós fazemos baseado no que precisa ser feito para um dono de pizzaria poder administrativamente tomar as decisões corretas. Então essa planilha está disponível, já abrimos novamente a venda dessa planilha, tá? Ela não é gratuita, infelizmente. Nós temos custos com base tanto na confecção, na programação dessa planilha, quanto na distribuição, nos anúncios que nós rodamos, e isso tudo é repassado dentro do preço de venda, só que é um preço simbólico, muito barata mesmo, uma ferramenta que vai ficar para você de uso vitalício, né, se você seguir todas as orientações, e que custa bem pouquinho, então você tem que aproveitar agora. Se você se interessou pela planilha, acessa agora e veja. Por quê? Porque essas ferramentas, né, elas acompanham mais ou menos alguns ciclos de trabalhos que nós temos, e nem sempre ela fica disponível, nem sempre ela está usando a estratégia de ser vendida basicamente no preço de custo, ou seja, nós analisamos a estrutura que tem por trás dela, que nós precisamos alimentar, e precificamos a planilha. Às vezes, quando o nosso trabalho muda um pouco de foco, porque vocês sabem que eu trabalho como consultor de pizzas, professor, e às vezes eu ensino sobre produtos, sobre massas, às vezes eu ensino sobre administração, ou seja, a rotina completa de uma pizzaria. Às vezes o nosso foco muda e aí esses produtos eles passam a ser secundários, e de uma ferramenta que nós disponibilizamos a preço de custo
passa a ter valor de venda um pouco mais alto e você paga mais caro. Fora que os entre-projetos acabam paralisando as vendas de alguns produtos, alguns cursos. Então, por exemplo, se nós fizermos algumas outras ferramentas, como nós temos projetos, talvez a ficha técnica saia do hall de vendas nosso, né, de produtos à venda, e aí você tenha que aguardar até que o projeto seja novamente introduzido, talvez com atualizações, talvez com alguma coisa a mais ou não, depende muito de como o mercado responde. Então é só para te avisar que está disponível, está lá no clubedapizza.net, você pode comprar a sua e fazer esse administrativo que eu também faço. E sobre a outra planilha de cotação, no último evento que eu ministrei, né, um evento online, onde muitas pessoas participaram, eu distribuí essa planilha gratuitamente, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, você só faz uma planilha no Excel comparativa, onde você pode comparar os preços de fornecedor A, B, C, e ela já te retorna, né, não só qual é o melhor fornecedor, mas também todos os dados. Significa que você vai saber quanto de dinheiro você vai economizar. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vier no guia de resultados da minha planilha de 20 do 3, baseado, né, na quantidade de itens que eu comprei, eu tenho uma economia total de R$ 476,46. Parece pouco, mas não é, tá? Comprei 375 quilos de mussarela, é o principal aí que alimenta essa diferença de preço. Então, é importante ter o administrativo completo e todas as ferramentas que você necessita para administrar sua pizzaria. E saiba que para você ter saúde financeira, para ficar bom para todo mundo, para o seu cliente sempre receber um bom produto, para o seu cliente sempre ter uma pizzaria atualizada, que investe em conhecimento, investe em maquinário, investe em produto, em qualidade, né, sobretudo, ele precisa pagar o preço correto. Não é por um preço mais alto, é repasse de margem. Então note que dentro do exemplo que nós demos, a pizza de venda de R$ 43,02 passa a ser vendida a R$ 52,19, sem que você, dono de pizzaria ou empresa, ganhe R$ 1 a mais, tá? Só mantendo as margens. Significa que esse valor de diferença está sendo gasto, né, nos mesmos insumos, ou seja, na alta dos próprios insumos. Então isso não é injusto, isso não é incorreto, isso é transparência administrativa para a sua pizzaria e a certeza, né, de garantir um bom futuro para o seu negócio ser sempre saudável e se manter lucrando. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado, espero que esses dados abram a sua mente para você também ter sucesso com a sua pizzaria.